Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao canal Cresce Empreendedor. Vídeo de hoje, sabe o que vamos falar? Sobre o ponto comercial. Já tem o seu? E aí, você quer saber como descobrir um ponto comercial, o melhor ponto para sua loja? Ou ainda você tem um ponto, mas você quer mudar e não quer entrar numa furada? Assista esse vídeo que ele pode salvar o seu negócio. Então, antes de começar o conteúdo, eu já te peço para dar aquela força para o canal, deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Cada inscrição nesse início de projeto me ajuda demais, demais, demais. Então, se inscreva e ative o sininho. Show! Então, para a gente conseguir responder qual é o melhor ponto comercial, antes de analisar qualquer aspecto físico, você precisa ter com clareza sobre dados sobre o seu cliente, o comportamento do seu cliente, os hábitos, aquilo que define essas pessoas vai dizer muito se o seu ponto comercial ele vai ter sucesso ou não. Tá? Então, quanto mais detalhes você tiver, mais dados tiver, isso vai te facilitar a pesar sobre em que locais podem valer mais a pena para o seu negócio. Então, eu já vou deixar aqui, inclusive, na descrição, se você não fez esse dever de casa, no vídeo passado eu trouxe ali um caminho, um checklist para se fazer, para você ter essa clareza do seu negócio, do seu produto, dos seus clientes. Então, assim que acabar esse vídeo, assiste já ele para você fazer esse trabalhinho de casa, tá? Mas eu trouxe aqui, então, uma relação sobre o que tipo de dado você precisa, no caso, pegar, desenvolver ali dentro do seu público-alvo para você ter clareza sobre o que vai nortear o seu produto e o seu ponto comercial. Certo? Então, você conhecendo profundamente o seu público-alvo com esses dados, você consegue ter clareza sobre o que vai valer a pena para você, tá? De locais. Então, você faz um levantamento de dados como sexo, faixa etária, status familiar, local de residência, a profissão dessas pessoas, a que empresa elas pertencem, a remuneração ali média dessas áreas, desses profissionais, quais hábitos eles têm durante a semana e no final de semana, quais horários eles que eles saem de casa. E aí você faz um levantamento desses dados e outros detalhes a mais que você vai percebendo que vale a pena você ter, porque isso pode definir, inclusive, se um ponto em uma rua pode ser melhor do que o outro para você. Então, quanto mais você conhecer os hábitos, quanto mais você conhecer a personalidade dos seus clientes, mais propriedade você vai ter para escolher aquele ponto que, de fato, vai trazer para você uma facilidade de ter contato com esse cliente. Certo? Então agora a gente vai fazer como uma brincadeira, pega um mapa, imprime mesmo um mapa ali do bairro, vamos supor que a loja que você quer é uma loja que é para ali clientes do seu bairro. Então imprime esse mapa, marca nesse mapa aí com canetinha vermelha cada ponto onde está um concorrente seu. Tá? Isso vai te dar realmente ali uma visão estratégica, algo quase como militar, né? De em que ponto, qual a distância está de um cliente para outro, e aí você já começa a ter uma visão ampla do seu bairro, aonde estão os concorrentes, em qual rua, e você começa a perceber, né, a movimentação também das pessoas. De repente você vai até ter uma surpresa aí, ver que de repente há concorrentes muito mal posicionados no bairro. E aí, abaixo de cada concorrente que você marcar no mapa, começa a fazer ali uma descrição um pouco mais detalhada sobre o produto deles, o que eles estão vendendo, como que é o serviço de cada um, o que constitui esse produto, o que tem dentro desse produto de ingrediente, o que tem dentro de matéria-prima. Vai entendendo um pouquinho sobre cada um desses concorrentes. Assim você vai identificar o diferencial de cada um deles que está trabalhando nessa sua região de influência, onde você quer trabalhar. Em seguida, vai ainda um pouquinho mais a fundo.
Tenta descobrir exatamente que ações esses concorrentes estão fazendo, quais as promoções, os valores praticados, o tipo de serviço que é prestado, que tipo de pessoa está consumindo dentro das lojas desses seus concorrentes. Isso vai te trazer também muita informação preciosa da sua estratégia para dali para frente. Agora, um aviso: se você identificar que não há concorrência, por quê? Você tem que entender o porquê não há concorrente nessa área, ainda mais se ela for uma área tão grande. Tá? A gente falou isso no vídeo passado, mas é possível que não haja concorrente porque não há mercado. Então, se não há mercado, pode ser um sinal vermelho para você repensar esse seu negócio. Agora, se não há concorrente porque você é o pioneiro, você é o primeiro a estar trabalhando esse público ou esse produto, esse mercado, significa que você tem ali, você achou justamente uma mina de ouro que está cheia de pepitas de ouro que só falta você mesmo lapidar. Bom, e agora que você já tem um conhecimento profundo justamente do seu público-alvo, aquele segmento que você quer trabalhar, que você quer atingir com o seu produto ou seu serviço, você também já tem o conhecimento ali básico de cada localidade dos seus concorrentes dentro do mapa, você vai identificar o que você precisa ter em uma loja. Se de repente é uma loja que tenha um acesso fácil a cadeirantes, ou se é uma loja que precisa ser apenas de um andar, porque se tiver 2 andares com escada, há clientes seus que vão optar por ir em outra loja justamente para não subir escadas. Então você começa a identificar, a ter a clareza do que você precisa nessa loja. Com isso, então, com essa clareza, você vai definir justamente no seu bolso o quanto você pode investir justamente nesse aluguel ou então nessa compra de loja. Definir o valor máximo que você consegue manter. Agora a gente vai definir, então, basicamente 3 opções a partir desse mapa que você tem em mãos. Show! Então agora é justamente a hora em que você tem ali as opções, as várias opções de lojas a partir, de repente, de indicações, ou até mesmo por imobiliárias, corretores. Você tem em sua mão alguns critérios que você precisa que essa loja atenda. E aí você vai começar a definir poucas opções. 3 opções é o suficiente para você escolher para investir o seu tempo, para ir lá e visitar, conhecer esse espaço. Se ele estiver dentro do seu orçamento, dentro daqueles critérios que você precisa na loja física para atender aquele público que você já definiu e você já entendeu o que eles precisam, você começa a ver cada ponto e com um caderninho, uma folha ou até mesmo um bloco de notas no celular e anotando detalhadamente o que você está observando ao seu redor, desde a fachada, desde o ponto onde ela está, se está de frente para alguma outra loja que tem movimento ou tem um baixo movimento, se ela está de frente para um ponto, se ela está de repente de frente para alguma coisa que vai te trazer problemas, como uma caçamba de lixo, qualquer outra coisa que esteja no ambiente externo, que traga alguma vantagem ou desvantagem, já começa a anotar nessa sua lista. Pontos positivos e negativos que esse ponto tem, desde a parte externa, ao seu redor, até a parte interna. E aí você analisa justamente coisas básicas que você já deve estar pensando, como estrutura, paredes, tamanho da loja. Você vai perceber a parte elétrica, a parte hidráulica, o material que foi usado nessa construção, há quanto tempo tem já de uso essa loja, se é necessário fazer alguma reforma, alguma obra estrutural. Você começa a anotar detalhadamente, em cada visita que você fizer desses pontos comerciais, os seus prós e contras. Tá? Se você não fizer isso enquanto você está olhando e vendo o ambiente, quando você fizer isso, deixar para fazer isso depois que você voltar, a sua percepção já vai ter esquecido muita coisa, muita informação.
Então, a melhor coisa que você faz é anotar ali na hora. Tá ali no ambiente, começa já a perceber tudo, a estar sensível a esses detalhes e já ir anotando, porque depois a sua mente não vai lembrar. Ótimo, agora que você fez essas visitas, analisou com detalhes, com riqueza de detalhes, justamente os prós e contras de cada ponto, você começa a ter uma clareza qual ponto seria melhor do que o outro, tá? Nesse aspecto geral. Tá? Então entenda o seguinte, você vai analisar dentro desses pontos que você visitou, dentre eles, entre esses 3 pontos, qual dentre desses pontos é o melhor entre eles? Ponto. Você já consegue ter ali uma tendência para uma loja. E aí agora você compara naquele seu mapa dos seus concorrentes o ponto justamente da rua onde ela está em comparação aos seus outros concorrentes. Vai te trazer vantagens? Vai te colocar em uma desvantagem? Você começa a ter ali uma segunda linha para analisar a viabilidade desse ponto, a questão dos seus concorrentes, da posição dos seus concorrentes. Às vezes, estar ao lado de um concorrente ou de frente para um concorrente não seja algo ruim, pelo contrário, é algo bom. Mas às vezes estar justamente numa posição, se é uma avenida, onde a maior parte do seu público, por exemplo, vem de uma mesma direção e você está no final dessa estrada e o seu concorrente está no início, significa só de estar em uma posição após o seu concorrente, já significa uma grande desvantagem. Então faça essa análise em comparação aos outros concorrentes, se esse ponto comercial ele realmente tem uma vantagem grande. Se não tiver, você pega e avalia no segundo ponto comercial melhor, daquele seu rankingzinho anterior, se aquele segundo ponto comercial ele é mais competitivo. Tá? Então aí você começa a definir, a entender que não necessariamente a melhor loja que você viu por dentro pode ser a melhor opção para análise ali ao seu redor, do seu bairro. Ótimo, então agora você consegue ter ali um método para decidir qual é o melhor ponto comercial com dados concretos. Tá vendo como nem é tão difícil e como é muito valioso do que você, de repente, ir na cara e na coragem ou dar um tiro no escuro e escolher um ponto comercial só porque é próximo para você ou então tem uma facilidade melhor, onde você pega uma condução só. Realmente a gente tem essa tendência de escolher um ponto comercial quando nós somos empreendedores, um ponto comercial que esteja mais acessível a mim, que vou vender, que vou prestar o serviço. Eu esqueço dessa importância que o cliente tem na definição do ponto comercial. Então eu trago aqui para você esse método onde você consegue tirar um pouco esse negócio do foco em si para trazer mais o foco ao seu cliente. E assim você consegue definir um ponto comercial com mais dados que vão te trazer resultados mais assertivos em suas vendas, em sua relação com os seus clientes. E com isso você tem aqui uma grande chance de conseguir desenvolver uma estratégia de relacionamento, de vendas, com mais intensidade, com mais clareza do que antes. Tá? Então me diz aí, como é que você vê esse vídeo, esse conteúdo? Ele trouxe coisas novas para você? Trouxe um entendimento melhor sobre uma simples escolha de um ponto comercial? Comenta aqui embaixo o que te ajudou esse vídeo, o que você achou interessante dessas dicas e coloque aí mais alguma outra dica que você gostaria de compartilhar com a gente. Somos uma comunidade de empreendedores que um ajuda o outro. Então aqui é apenas um método que eu trouxe para você, para te ajudar a tirar a sua cabeça para aquele padrão que sempre tem de escolher a partir do que é fácil para mim, mas eu tenho que entender também o que na verdade é fácil para o meu cliente. E aí eu vou ficar muito grato se você comentar aqui, compartilhar novas ideias, e te peço também para compartilhar esse vídeo com outra pessoa. É muito importante, tem pessoas que são empreendedoras, muitas vezes não por escolha, mas por necessidade. E aí um vídeo como esse, com uma dica valiosa como essa,
pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, te agradeço a sua intenção de estar até aqui ajudando esse projeto. Me ajude a levar esse projeto a cada vez mais pessoas. Então, já deixe o seu sininho ativado, que os próximos conteúdos, você não vai querer perder. Então, até a próxima.